Aqui na Record News nós estamos acompanhando essas ações desde o início e vamos continuar. Uma das questões que a operação realizada na Cracolândia trouxe à tona foi o debate sobre a internação compulsória dos dependentes químicos. Por conta disso, eu recebo aqui o psiquiatra Cracolândia Laranjeiras, que fala mais sobre o tema. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite para você. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre sífilis. Ronaldo, ontem o TJ decidiu impedir a Prefeitura de realizar uma espécie de força-tarefa na região da Cracolândia, que iria apreender esses usuários, realizar exames e, conforme esses exames fossem feitos, decidir então pela internação compulsória involuntária. Essa é uma medida do ponto de vista clínico, médico, a intenção da Prefeitura era uma intenção boa? Eu acredito que sim. Nós temos que saber que tem centenas e centenas de pessoas nas ruas de São Paulo que estão sendo reféns do crime organizado, usando drogas, e essa distinção quem tem que fazer. De um lado, o crime, seriedade de um crime pela segurança pública, por outro lado, a área da saúde, da segurança social, tem que ser feita. Então, eu acho que a Prefeitura, quando enfrenta um problema dessa envergadura, ela tem que ter todas as opções a seu dispor. Então, eu acho que recorrer à justiça para poder ter um instrumento a mais está correto, né? Eu acho que, além disso, né, quer dizer, eu acho que já está sendo feito. Nesses últimos 10 dias, desde o começo da intervenção, quase 6 mil pessoas receberam ajuda da Prefeitura do Estado de São Paulo. Foram abordadas, ofereceram local para dormir, local para... E mais de 3.500 aceitaram essa ajuda voluntariamente, né? Então, a gente tem que saber que mais de 90 pessoas foram internadas nesses últimos 10 dias, pelo Estado, pelo município, voluntariamente. Então, essa integração entre a Prefeitura e o Estado, com uma maneira geral, que é único no Brasil inteiro, nenhum outro Estado tem essa junção do governo estadual e da Prefeitura fazendo uma força-tarefa para lidar com um problema complexo. Eu acho que o prefeito tem toda a razão de mostrar que ele está determinado a continuar, não vai ser numa ação, a ação que prendeu cirurgicamente 57 pessoas numa rua, mostra que a polícia estava atenta a quem que era o traficante e quem que era o dependente químico, né? E essa distinção é fundamental, né? Para o traficante, o crime organizado tem que saber que ele está mais sofisticado, tem que distinguir quem que é o crime organizado e quem são as pessoas, os reféns do crime organizado, que são as pessoas que são os dependentes químicos. Esses precisam de ajuda social, de ajuda médica, e é isso que eu acho que essa força-tarefa entre o Estado e o município está tentando buscar, com uma diversidade de ações. Não é só falar de internação compulsória. Eu acho que desde lavar os pés das pessoas, cortarem o cabelo, oferecer um leito para a pessoa dormir à noite, oferecer comida, oferecer uma série de ajudas para as pessoas saírem do crack. É um processo longo. Dentro desse processo, é possível a pessoa se tratar, se recuperar do crack sem necessariamente ser internada, seja voluntária ou involuntariamente? Eu acho que a maioria das pessoas que se recuperam, elas se recuperam sem a internação. Mas, infelizmente, o crack, ele é uma droga que debilita muito as pessoas. Quer dizer, 25% das pessoas que estão na rua de São Paulo, elas têm sífilis, que é uma doença que era do século XIX. Elas estão desnutridas, têm tuberculose, tem uma série de condições que, às vezes, o tratamento ambulatorial não é suficiente para essas pessoas.
a mídia hoje ela faz um papel da guerra às drogas, né? Hoje, que é essa falência da metodologia, né? Quando a gente fala em redução de danos, a gente traz uma lógica de politização para esse assunto, a gente traz a questão da cidadania e a gente questiona justamente essa política, né? Qual é a eficácia dessa política? E hoje já é comprovado cientificamente por diversos órgãos, a ONU, enfim, que ela já é falida enquanto seu objetivo primeiro, né, que era de acabar com as drogas do planeta, né, e diminuir, né, o uso prejudicial, né, que tem com a droga. E deu completamente ao contrário disso. As drogas ampliaram cada vez mais, se tem, né, drogas, e o uso prejudicial também aumentou. Então a falência ela já está dada, mas só que é uma cultura que precisa mudar. Então a mídia ela trabalha muito numa lógica de não pensar na droga, né? Tipo, a gente vê uma das principais campanhas midiáticas foi crack nem pensar, né? Então, não, vamos, drogas, vamos pensar, né? Vamos pensar sobre drogas, porque se a gente consegue pensar sobre drogas, a gente consegue prevenir o uso de droga. Então a mídia, nessa lógica de terrorismo midiático, de não use drogas, cuidado, em cima do medo, acaba sendo uma propaganda mentirosa, porque a droga tem os dois lados, tem o lado negativo e tem o lado positivo, e vai depender da relação com aquela pessoa, né, com a droga. Então no momento que eu falo, né, que droga é ruim, e aquela criança às vezes chega em casa e vê seu pai e sua mãe utilizando droga, felizes, se abraçando, enfim, já quebra essa lógica midiática. Mas é preciso eles ainda, né, trabalhar em cima disso, porque o senso comum hoje trabalha em cima da guerra às drogas, né? Essa política de proibição, né? De droga não chegue perto, enfim, ainda precisa modificar, né, essa lógica assim que está conectada com toda essa guerra, onde existe pessoas que ganham muito ainda. Por exemplo, não foi descoberto o Helicoca, né, onde as grandes corporações, né, Senado, a própria polícia, enfim, quem lucra com essa guerra ainda, trabalha com os meios de comunicação, são os donos desse meio de comunicação. Então a mídia ainda hoje faz um desserviço, né, à população. E a ciência acaba fazendo também hoje um desserviço à população, no momento que ela pauta, né, os 10% das pessoas que têm o uso prejudicial dessa droga, a ciência fica se pautando em cima desses 10%. E os outros 90% que faz outros diversos tipos de uso dessa droga. Como é que fica? A gente não vai estudar essas pessoas também que não fazem uso prejudicial da droga? O que você acha da maconha? A maconha? Eu fumo maconha, na verdade, desde meus 11 anos de idade. Eu acho que toda droga, ela tem um limite. Eu acho que todas as pessoas têm que saber o seu limite, cada um conhece o seu organismo, cada um conhece o que faz da sua vida. Eu acredito que a droga, ela prejudica a partir do momento que tu envolve a vida de outras pessoas, que tu prejudica a vida de outras pessoas. Eu penso isso em relação a todas as drogas, não só a maconha. Eu não uso outras drogas pelo fato de eu não me sentir bem. Eu acho que cada um tem que saber o que sente, o que gosta de fazer. E eu acho que é isso, desde que não prejudique ninguém, eu acho que não tem problema nenhum usar droga nenhuma. Boa tarde, senhor Arruda. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. O que você acha, por exemplo, da maconha? Olha, na minha opinião, é uma droga que ela pode ser usada tanto benéfica quanto maleficamente. Uma droga que ela pode ser usada como medicamento, sabe-se disso, tem propriedades medicamentosas, mas é um desastre para os neurônios da piazada aí. E o que o senhor acha do álcool? Na minha opinião, é a pior das drogas. E da cocaína? Cocaína e crack, como qualquer droga sintética, para mim, é um veneno e é o que está acabando com a nossa juventude. E os alucinógenos, como por exemplo, as ervas que vão nos chás do Daime, ou que vão também até os sintéticos, né? Qual a sua opinião sobre esse tipo de droga? A minha opinião sobre qualquer tipo de droga
é que não vale a pena entrar no jogo. Quando ela não prejudica só a ti, prejudica os demais em tua volta, entendeu? Ela te tira os estímulos, te tira teus padrões, a tua cabeça não reage como deveria. Eu não sei se é um preconceito, mas sobre drogas mais pesadas que transformam o caráter. Eu acredito que, por exemplo, o crack, as pessoas ali... Eu acho que as pessoas só saem da realidade. Eu não sei se é algo muito bom, que as pessoas só querem viver naquele mundo, só querem viver aquilo. Aí eu acho que ela acaba prejudicando na questão social, né? Se tu vive no teu mundo, tu não pensa mais em ninguém, tu não pensa mais se tu tá prejudicando outra pessoa, se tu tá ajudando, se tu tá... Eu acho... É basicamente isso, cara. Eu penso isso. Qual a sua opinião com uma maconha, por exemplo? Maconha? Bom, maconha pra mim não é uma droga que faz mal. Pra mim é uma droga que, no meu caso, me deixa muito mais calma. Quando eu fumo para ir trabalhar, eu consigo fazer meu trabalho melhor. Maconha não é o que as pessoas falam, na verdade, né? Mas maconha já virou até remédio. Então, pra mim, maconha não é uma droga que mate ou vá fazer uma pessoa ser viciada ou roubar, como muita gente fala. Pra mim é uma droga que até ajuda. E o álcool? Qual é a sua opinião sobre o álcool? Bom, depende, né? Tem gente que bebe muito e daí fica difícil. Eu bebo constantemente, mais ou menos assim, no fim de semana, e não é uma droga que, se tu souber usar, não vai te fazer mal, mas em excesso, sim, pode te levar até casos de morte e fica feio, né? Bastante. Acho que álcool é uma droga que, além de ser fedida, depois de muito uso, te acaba até te deixando com muita doença, né? Tipo, fígado afeta, o sangue também fica meio aguado. Então, o álcool pra mim também já é uma droga que eu não usaria tanto como maconha. Mas maconha eu uso constantemente, assim, tipo, todo dia eu fumo um baseado. Normal pra mim. E cocaína e crack? Ah não, daí já não tem nem o que falar. É uma droga que eu não indico, assim, ninguém a usar, sabe? Amigos meus já usaram e, tipo, pra mim eu já até peguei um pouco de distância, porque é uma droga que, tipo, é chato, né? Tipo, muita gente já vê usuários de droga como mendigo usando pedra, cocaína, assim. Já dá pra se ver onde é que se leva essa droga, porque é uma droga que realmente vicia e quando se vicia não dá pra sair. O que você acha da maconha, por exemplo? Acho terrível. Uma droga que ninguém deve usar, né? E do álcool? A mesma coisa. Só tem aquele efeito momentâneo e depois volta tudo à realidade de novo. Eu acho uma ilusão no meu parecer. E o crack? A mesma coisa. Deve ser, né? Eu pelo menos nunca usei, né? Sim. Usei droga. Só que às vezes gosto de tomar uma cerveja. Mas mesmo assim eu sei que faz mal, porque não adianta, né? Só momentaneamente, né? Virar esse áudio aqui, porque senão já... Só não olha direto pra câmera, senão fica muito estranho. Vamos fazer como se fosse uma entrevista, assim, tipo, no Jornal do Almoço?